Olá! Você faz alguma atividade física? Pois a prática de exercícios também está relacionada aos aspectos sociais da população. O acesso às áreas de lazer e a disponibilidade de tempo não são iguais para todos. No programa de hoje, vamos mostrar as iniciativas que contribuem para mudar essa realidade e como o esporte pode ser uma ferramenta de inclusão, coletividade e pertencimento. Aqui em Porto Alegre existem coletivos fazendo uma verdadeira revolução no esporte. Entre eles está o Corre Preto, criado há 2 anos e que reúne mensalmente centenas de pessoas para correr. E quem está aqui para falar sobre esse projeto é a Monique Machado, psicóloga, CEO do coletivo Corre Preto e coordenadora de projetos sobre saúde mental da população negra. E também o Cristiano Neves da Rosa, professor e pesquisador das políticas públicas de esporte e de lazer, com foco nas relações étnico-raciais, colonialismo, práticas corporais e educação física. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. E antes de a gente começar esse bate-papo, vamos ver como é que foi a edição de maio do Corre Preto. E a gente corre. E a gente corre. E a gente corre. E a gente corre. Olha só quem já passou. Coletivo A nossa mensagem está sendo enviada. O coletivo está crescendo mais e trazendo mais a galera preta para se cuidar, para praticar atividade física. Então a nossa mensagem está sendo enviada para a galera. Então a ideia é isso, é crescer mais e trazer mais saúde para a população negra. Só desistir. E a gente corre. E a gente corre. E a gente corre. Como se o brilho da lua fosse ofuscar. E a gente corre. Como se viver com as sobras fosse bastar. E a gente corre. Se acostuma com não ter lugar pra ir. E a gente corre. Nitidamente foi a maior, a gente não tinha chegado próximo dos 2.000 inscritos. E a gente passou 2.000 inscritos nessa edição, então eu acredito que chegamos perto de 2.000 pessoas. 3, aclamando pro céu pra deixa subir. Deixa subir. Podemos dizer que esse é o verdadeiro aquilombamento urbano em movimento. Monique, conta pra gente como é que surgiu essa ideia maravilhosa, esse projeto do Corre Preto. Estou muito feliz de estar participando desse programa, de tanta representatividade. Como tu mesma disse, o Corre Preto surgiu faz 2 anos. Somos em 4 coordenadores. Os 4 praticam atividade física. E cada um percebeu uma solitude, né, no percurso em relação à sua saúde física e mental, né? Então a gente percebeu que a gente às vezes era as únicas pessoas pretas ocupando os espaços, né? Eu, por exemplo, eu faço jiu-jitsu, eu era a única. O Vitor corre, também era o único, né? O Rodrigo, que é treinador de corrida, tinha poucos alunos também para praticar essa atividade. A Nicole também. Então a gente percebeu que era importante a gente trazer essa simbologia negra, né, na prática de atividade física e na representatividade. Então a gente se uniu e criamos o coletivo Corre Preto, né, iniciado pelo Vitor Hugo, e depois os outros coordenadores foram adentrando aí para colaborar e para pensar juntos em estratégias para começar a divulgar esse projeto. Que coisa maravilhosa. Cristiano, você que tem um histórico de atleta também, né? O que você acha de iniciativas como essa, como Corre Preto? Bom, inicialmente uma alegria também estar aqui nesse espaço, né, um espaço de resistência, também de luta e de representatividade. Eu convido a nós todos e todos a pensar no coletivo Corre Preto como um fenômeno de ressignificação do esporte. Eu rapidamente explico o que eu quero dizer com isso. A disseminação e institucionalização do esporte moderno, ele é um legado do colonizador. Ele é um empreendimento colonial. O esporte, que é uma instituição, ele se disseminou e se
e institucionalizou como acessório de um processo mais amplo de colonização das Américas e da África. Nós temos aí, por exemplo, como um dos exemplos mais bem acabados, o movimento olímpico, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, datado de 1896. O considerado pai dos Jogos Olímpicos, o grande idealizador, o francês Barão Pierre de Coubertin, que era um colonialista declarado, ele sempre disse, sempre manifestou nos seus escritos, de que o esporte ele era importante nas colônias para levar aos colonizados os chamados benefícios da civilização esportiva. O que ele queria dizer com isso, em outras palavras? É que o esporte, com seus valores positivos, intrínsecos, o civilizar por meio do esporte, seria uma ferramenta importante para que os colonizados não se insurgissem contra todo esse processo de extrema violência. E quando a gente vê um fenômeno como o Corre Preto, onde as pessoas se aquilombam, onde as pessoas se encontram, é um espaço de lazer, é um espaço que foge dessa lógica contemporânea do esporte concorrencial e o esporte mercadoria, porque ele tem um outro propósito. Um outro propósito. Que não é o propósito do encontro, que não é o propósito da competição, que não é o propósito do dinheiro, do legado do colonialismo, do dinheiro. Exatamente. E é isso que eu queria perguntar para a Monique, de que forma o Corre Preto consegue aliar qualidade de vida, cultura e pertencimento. Porque ali a gente vê uma massa, uma massa preta linda. Mas tem gente ali que é atleta, tem gente que não é, que vai só por curiosidade. Fala um pouco, como é que você consegue juntar todos esses pilares nesse projeto? A gente consegue juntar pensando na representatividade, no espelhamento de se enxergar no outro. Eu acho que essa conexão faz com que tantas pessoas diversas, sendo no Corre Pretinho as crianças, sendo na caminhada com as idosas pretas, se identifiquem nesse processo e entendem que estão incluídas. Não é à toa que a gente tem 3 divisões no nosso projeto, nos encontros. Tem caminhada, tem uma corrida mais leve, tem uma corrida para quem já tem essa prática fazendo parte da sua vida. Então, a gente sempre pensou numa estratégia de incluir todas as potencialidades de pessoas pretas para elas se sentirem, pertencentes ao projeto. Então, ele é esse movimento que agrega. Então, às vezes as pessoas vão lá sabendo que talvez não vão conseguir correr tanto, mas vão fazer amigos, vão levar seus familiares, vão se sentir acolhidos, vão se enxergar. Então, o Corre Preto consegue juntar tudo isso, essa representatividade preta que a gente precisa muito, ainda mais aqui no nosso estado. Falando agora especificamente da população negra, que se refere à área de saúde, esporte e lazer. Como é que está a população negra, de modo geral, no acesso a esses itens? Por favor, Monique, depois a gente já passa para o Cristiano. A gente percebeu por que a população negra gaúcha, que é a nossa pesquisa, pratica pouca atividade física. Ela pratica pouca. Isso é uma afirmação que eu desconhecia. Sim. E também é a população que mais tem doenças crônicas pela falta de prática de atividade física e pela falta de alimentação saudável, Diabetes, hipertensão. Então, a gente começou a entender o que está acontecendo. Primeiro, as pessoas pretas, a maioria vivem nas periferias. Nessas periferias não tem espaços esportivos, diferentes de outros bairros mais elitizados, onde tem centros esportivos, Essa população tem menos acesso a saneamento básico. Então, assim, uma nutricionista fala, você precisa beber 3 litros de água por dia. Mas se eu não tenho água na minha casa... Ou a qualidade da água é duvidosa. Exatamente. Como é que eu vou ter, eu vou conseguir fazer isso no meu cotidiano? Tenho menos acesso a comidas saudáveis, a frutas. A gente percebeu que não tem feiras, às vezes, nesses bairros. Mas a gente vai em bairros nobres, tem feira semanalmente. Os valores dos alimentos são mais caros. Então, a gente entendeu que isso também faz com que essa população acabe não tendo atividade física na sua vida. Cristiano, como é que você avalia essa questão do esporte para a população negra, Sobretudo também para o esporte de alto rendimento, porque nas periferias também existem ali os talentos, os potenciais. A ausência de políticas públicas que atendam às demandas de maneira mais plural, é uma grande problemática e um entrave, para que a população negra possa ter acesso e a garantia do seu direito às práticas corporais.
né? Porque o que acontece? Muitas vezes, essas políticas que são focalizadas, né, e as políticas públicas precisam também ser focalizadas, porque não é possível atender de maneira universal em um país tão desigual, né? Então, mas o que acontece? As políticas, por vezes, elas acabam sendo políticas que não têm continuidade, porque elas chegam nas periferias, né, como políticas que é para salvar das drogas, as políticas, né, que vão ocupar o tempo livre, porque a população das periferias, porque é pobre e preta, são potenciais pessoas violentas. Isso muito por conta, eu volto, né, dessa questão do legado do esporte, né, e da gênese do esporte, né, como algo positivo, né, que vai controlar uma população específica. Então, o que acontece consequentemente? As políticas públicas, elas são pontuais, né, e chegam, né, para atender, né, uma questão específica, que é para ocupar o tempo livre dos jovens, especialmente crianças e jovens, né, e não como direito, assim como são as políticas de saúde, as políticas de habitação. Então, o que acontece? As políticas públicas precisam ser efetivas para que a gente possa pensar também nesse conceito mais ampliado de saúde, que não está na resposta fisiológica ao exercício, né, mas está no direito ao acesso ao esporte, ao lazer, à saúde, à educação, etc, etc, etc. Por muito tempo, né, que eu faço uma provocação, por muito tempo foi, né, ao longo da história, até da história recente, foi tratado como se as pessoas negras tivessem o esporte como um caminho de ascensão, como se fosse uma excelência genética e natural do homem e da mulher preta, sobretudo o homem negro, de se sobressair ao esporte. Mas isso é para poucos. Quando a gente fala em pessoas negras que se destacam no basquete, no futebol, no vôlei, são as estrelas e merecidamente, com todo o seu mérito, mas não é a realidade da maioria. Queria rapidamente ouvir essa avaliação de vocês, depois a gente vai continuar no segundo bloco. Monique. Eu acho que tem um lugar que o negro é aceito, né? Ou é no esporte, ou, né, numa parte mais de domesticação dos corpos, uma questão mais de jogar futebol, né? É direcionado por causa que foi introjetado na gente esse rótulo de sermos mais fortes, de aguentarmos mais, né? E são esportes de alta elevação que vão exigir essa fortaleza. E aí a gente acha que realmente é só esse lugar que a gente deve ocupar, que é só dessa forma que a gente vai ascender socialmente, né? Não é estimulado para a população negra outras possibilidades, né? Outras profissões, ocupar outros lugares, né? Então, eu vejo que essa demanda social faz com que a gente só ache que vai conseguir chegar nesses espaços dessa forma. Mas, às vezes, é um só, né? Exatamente. O único preto único que acontece, né, que consegue chegar lá. E os outros? Ok. Rapidamente, Cristiano, que a gente tem que chamar o intervalo, mas a gente vai continuar falando sobre o assunto. O esporte de alto rendimento, performance, é para poucos. Isso é uma das manifestações do esporte, né? Eu defendo que nós temos os governos, o Estado, como política de Estado, fomentar as práticas corporais, e eu falo num conceito mais amplo, fomentar, né, todas as manifestações da cultura corporal de movimento, né, sejam aquelas, inclusive, as de matrizes africanas e indígena, né, por meio de projetos e programas sociais de esporte e lazer. Só assim nós podemos garantir o pleno acesso, né, e a plena possibilidade de vivências e experiências nas mais diversas práticas corporais. Na volta do intervalo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas práticas esportivas afro-indígenas. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta e a gente mostra mais algumas imagens que bombaram nas redes sociais do Corre Preto. Black, 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 black on black, black, yeah, hey, okay, black, 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 black on black, black, my thoughts so black, black, black on black, my skin is so black, I'm rocking that black on black is black. Black rims on this black wheels in this black wheel with this black bitch. Black. So black on black on black on black on Black, 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 black on black, black, my thoughts so black, black, black on black, my skin is so black, I'm rocking all black, everything is black. rims on this black wheels Black. in this black Black. wheel with this Black black on black. bitch. Yeah. So black on black on black on black on. Hey, black out the coupe, hop out the roof when
I run into you. Dark black as the dark side of the moon. Won't be no truce, won't be no truce. At your funeral in an all black suit. Couple white girls rocking all black too. Me and your man marching on all black boots. Call up the troops, call up the troops. Punch you in the mouth, then knock out your tooth. I can tell when they not telling the truth. Talking that shit, nigga, what you gon' do? What you gon' do? What you gon' do? Back and I'm black and I'm acting brand new. Niggas in the back like, oh word. Diamonds all black like, fuck what you heard. Fuck what you heard. Fuck what you heard. Spilling some Hennessy black on the curb. Just for the memory of the deceased. When I black out of awaken the beast. What it's gon' be? What it's gon' be? You don't want fuck with a nigga like me. Bet you never seen my fucking so. Bonito de ver o entusiasmo da galera, né, Monique? Numa imagem só eu vi ali atividade lúdica, alimentação balanceada, hidratação, música. Como é que vocês conseguem reunir toda essa organização e uma diversidade ali dentro? Como eu disse, somos em 4 coordenadores, temos 32 pessoas pretas voluntárias. Nós também somos voluntários, né? Porque o corre é totalmente gratuito. Temos alguns parceiros que ofertam as águas, as comidas, né? A gente também tem parcerias com a saúde da população negra, né, da prefeitura, que participam, fazendo medição de pressão das pessoas que estão participando, né, falando sobre a saúde física e mental, né, as promotoras de saúde da população negra fazem parte junto também. Temos as recreacionistas, né, para cuidar do Corre Pretinho, que é o nosso xodó, porque as mães, né, levam seus filhos, os pais levam seus filhos, e eles sentiam falta dessa parte, desse momento deles, né. Então, realmente, é uma equipe extensa, DJ, videomaker, fotógrafo, tudo, né? Lembrando que a gente valoriza pessoas pretas, afroempreendedores pretos. Então, a gente tem um orgulho de dizer que todo mundo que faz o corre tem a melanina, é negro, né? Para a gente também formar esse acampamento de uma forma real e potente. Agora eu faço uma pergunta sempre provocando, né? Certamente você já deve ter ouvido algumas críticas do tipo: ah, mas vocês fazem uma atividade de corrida só para preto, isso é racismo, né? Eu gostaria, qual seria a tua resposta para as pessoas que não entendem o objetivo desse projeto? E depois eu quero te ouvir também, né? Porque a gente sabe que racismo reverso não existe, mas as críticas sempre surgem. A gente recebe até poucas críticas, né? Eu acho que a forma que a gente se posiciona nas nossas redes sociais, na forma que a gente se posiciona na mídia, a gente sempre traz que é um aquilombamento para representatividade da população negra, né? E toda vez que alguém chega, né, uma pessoa não negra, ou até uma pessoa negra que quer falar sobre trazer um amigo, né, alguma relação, a gente explica qual é a ideia do projeto, né? Por que ele existe? E, por incrível que pareça, as pessoas compreendem. Que coisa boa! Isso mostra um certo avanço na mentalidade em relação a essas ideias, né, Cristiano? A população afrodiaspórica, ela, desde o pós-abolição, ficou à margem dos processos, ficou à margem das políticas, ficou à margem dos acessos. E quando a gente vê esse tipo de movimento, né, é preciso compreender que essa é uma resposta legítima, né? Essa é uma luta, essa é uma manifestação, né, de posicionamento, de ocupação dos espaços, do encontro. Porque o que acontece? Até os dias de hoje, nós vivemos uma política de eugenia por outros engenhos. O que acontece? É na escola, né, onde existe um currículo eurocentrado, onde ainda os métodos ginásticos europeus e o esporte são conteúdos hegemônicos, né? Como eu comentei em outro momento, é a ausência de políticas, né, que deem conta do acesso ao conjunto de práticas corporais, inclusive aquelas negras e indígenas. E quando tem esse tipo de movimento, né, ele é um movimento para poder fortalecer o encontro e aquilombar, né, aquelas e aqueles que estiveram sempre à margem, né, das políticas. Exatamente. Monique, uma outra questão que eu queria ver com você também, com vocês dois, na verdade, né? A gente ouve muito, principalmente nas redes sociais, não vou nem falar em coaches, que essa palavra me dá arrepio, mas algumas pessoas que dizem: não faz atividade física que não quer, tu pode fazer uma caminhada do teu trabalho até a tua casa, ou vice-versa, fim de semana, em vez de vai no mercadinho, vai a pé. É realmente uma possibilidade, mas
para algumas pessoas isso não é possível. Algumas pessoas têm aquele final de semana para passar com a família, enfim, tem os afazeres domésticos. Queria ouvir um pouquinho com vocês a realidade das pessoas de modo geral e como é que isso se aproxima com a prática da atividade física, com relação à jornada de trabalho, a relação das mulheres com os filhos. Pensando sobre o coletivo Corre Preto, né, a gente sempre pensa sobre isso também. Tanto é que a gente fez uma pesquisa com o nosso público, pensando em horário, qual é o melhor dia, né? Realizar um evento uma vez ao mês, onde todo mundo consiga se organizar para aquela data, né? Para realmente ser algo pertencente. Pensar no Corre Quilombinho, por exemplo, Corre Pretinho, né? Trazer as mães, né, com seus filhos, ter uma recreacionista Exatamente. olhando para esse lugar, pensar, vamos fazer num domingo e num sábado, né, nessa escala 6x1, que é um grande debate, né, olhar para essa negritude, né, que trabalha, estimular, né, agora a gente tem uma proposta de mostrar espaços em comunidades onde essas pessoas podem praticar atividade física, né, a gente está entrando em contato com as unidades de saúde, que elas também têm uma proposta dentro da sua unidade de saúde de prática de atividade física, né? Tem várias aí que tem para idosos, né? Então estimular no seu bairro também. Então é muito mais amplo de que só encontrar, né? Encontro de pessoas pretas. E até a escolha da corrida, né? A corrida é algo que tu consegue mesmo fazer. A gente não escolheu uma prática elitizada, né? Claro que a corrida tem essa questão do tênis, né? Mas assim, tu põe a tua roupa e vai. Faz uma caminhada, faz uma corrida. Então, até a nossa escolha da prática foi pensando nisso, né? Para que estimulasse da melhor forma possível, né, essa população. A gente sabe que, enfim, a gente não vai conseguir acolher todo mundo, mas a gente percebe que, às vezes, só com os stories, algo na rede social, uma conversa, eles nos marcam. E, às vezes, tem pessoas que nunca foram no corre e só viram assim, meu filho foi e ele fez uma caminhada comigo na volta do meu bairro, me estimulou. Então, esse alcance real é que nos motiva também e faz a gente entender que, mesmo com o trabalho de formiguinhas, a gente está conseguindo chegar no nosso objetivo. Cristiano, o que você acha que falta para essa conscientização da população preta, periférica, para além, né, das suas limitações? O fato, por exemplo, desta unidade organizativa, que é o Corre Preto, por exemplo, né, ter subtraído essa lógica concorrencial, mercadológica, né, e de competição, né, das práticas corporais que eles organizam, já é um movimento super importante, né, para poder ampliar as possibilidades de participação das pessoas pretas. Obviamente que, para romper de vez com isso, é preciso que, definitivamente, a gente tenha que perspectivar um amanhã com menos desigualdade, com mais oportunidades, com mais igualdades de condições entre todos e todos. Do contrário, como tu mesmo comentou, e ela mesmo comentou, fica muito mais complicado escala 6x1, né? As mães solos, as pessoas que, enfim, só tem o final de semana para poder dar conta das atividades domésticas familiares, etc, etc, etc. Inclusive a questão socioeconômica, que ainda é algo que afeta muito a população negra. Então, reduzir essas desigualdades vai ampliar as possibilidades de participação e nesse tipo de iniciativa e também, né, consequentemente, em ter mais momentos de lazer, que é um direito social, que é uma necessidade humana. Lazer é necessidade humana. Exatamente. E como é que a gente pode perceber uma perspectiva menos decolonial do esporte, né? No primeiro bloco, o Cristiano falou da questão do esporte com um viés mais afro-indígena. Como isso poderia se consolidar na prática? Se a gente tivesse que falar, se tivesse essa possibilidade de trazer, de implantar para o contemporâneo. Políticas públicas de lazer e esporte, aonde o próprio esporte não seja o conteúdo hegemônico, a escola descolonizar o currículo e definitivamente aplicar a Lei 10.639 de 2003, complementada pela 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da história da África e das culturas afro-brasileira e indígena, são possibilidades, né, para que a gente possa pensar e valorizar e reconhecer a contribuição do povo preto na construção desse país.
Monique? A gente sempre pensa no coletivo no sentido da mesma forma, assim, né? Pensar em políticas públicas, aplicar a lei, né? Trazer esse enegrecimento para dentro das escolas, dos ambientes, né? Eu acho que a questão das cotas também, né? A diversidade adentrando as universidades, criando intelectualidade, criando, né, novos pensamentos, novas possibilidades, né? A gente ocupando esses lugares, né? Ocupando que são nossos também. Eu acho que vai estimulando, sim, a gente conseguir entender que para a gente sobreviver e viver e resistir, a gente precisa estar vivo, né? E ter uma alimentação saudável e ter uma prática de atividade física envolve estar vivo também. Então, acho que esses estímulos acabam contribuindo de certa forma. E com relação à nossa juventude, né? Eu confesso que eu estou um pouco por fora com relação aos currículos escolares hoje, mas a educação física ainda é uma disciplina obrigatória, acredito eu. Como é que vem sendo implementada? Você que é professor, Cristiano, fala um pouco para a gente. Ela ainda tem essa visão eurocêntrica? Sim, eu estou atualmente finalizando o meu segundo doutoramento, né? E eu estou exatamente estudando, né, como tem se dado a implementação de uma educação antirracista por meio das aulas de educação física. E o que eu tenho observado? Né, com observações, entrevistas, etc., 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 que as professoras e professores que são professores e professores ativistas ainda realizam um trabalho muito solo, um trabalho isolado, aonde há pouca ou nenhuma adesão dos seus pares, né, em relação a uma educação antirracista, e esse é um entrave. Outro entrave ainda está na formação de professores e professores no ensino superior. Embora também já há a previsão por lei, né, de disciplinas que venham a pautar a história da África e das culturas afro-brasileira e indígena, ainda nas universidades também, isso é muito deficitário, o que faz com que a professora ou o professor, consequentemente, lá na escola, né, diga, né, que não tem competência e desconhece como trabalhar com essa temática. Né. Eu até nem vejo como temática, eu vejo a questão negra na escola indígena, né, como um projeto de sociedade. Então é preciso avançar nesse aspecto. A instituição escola definitivamente se engajar e não tratar a questão da negritude como um evento pontual, lá em novembro, né, e o ensino superior também cumprir com a legislação. Certo. Nós estamos encerrando o programa. Rapidamente, Monique, rapidamente mesmo, um convite para o pessoal participar do Corre Preto. Gente, pessoas pretas, pardas, se sintam acolhidas para participar do coletivo. Ele é mensal, a gente tem redes sociais divulgando. Ele é gratuito, tá? É super importante. Ele é gratuito porque a gente quer demonstrar essa experiência da corrida, do encontro, da representatividade. E a gente sempre divulga as nossas datas. Muito obrigada pela presença, Cristiano, Monique. Muito obrigada a você pela audiência e acompanhe a gente nas redes sociais e até semana que vem, porque afinal tudo é sobre nós.